E falando em CPI, essa é uma matéria ontem na Cruzoé, eu vi porque a Júlia tinha dado lá uma RT no Twitter, que é o seguinte, Cruzoé, a CPI do Carluxo. Aí eu falei, ué, que CPI é essa? Aí na hora que eu li o textinho eu já identifiquei logo. Senadores e deputados que integram a CPI mista das fake news já se preparam para retomar os trabalhos paralisados em março de 2020. E vejam só o seguinte. Os parlamentares acreditam que, 1 ano e meio depois de os trabalhos da comissão terem sido interrompidos, o atual quadro político, com o próprio Bolsonaro desgastado e em crise com o STF, abre caminho para que a corte compartilhe as provas que possui. Já estão querendo trazer todas aquelas documentações, as provas, tudo que o STF recolheu. A gente já sabia disso daí, já vemos comentando. Eles querem fazer que tudo seja uma coisa só. Os processos do STF vão ser iguais à CPI da pandemia, que vai ser igual à CPI das fake news, que vai ser igual ao processo do TSE. Todo mundo compartilha tudo com todo mundo. Eles também já se articulam para aprovar a convocação do Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, e de outros integrantes do gabinete do ódio, como ficou conhecido, o time de figuras próximas de Jair Bolsonaro, encarregadas de comandar as claques cibernéticas de apoiadores do governo. Quem disse que eles comandam? Sabe? Quem disse? Como ficou conhecido? Como ficou conhecido? A mídia tá batendo sem parar na mesma tecla, sem parar na mesma tecla, sem parar na mesma tecla. Não tem nada. É a mesma coisa do grupo Prerrogativas. É uma construção lógica que emerge convencimento. Só narrativa. Está nos planos ainda a convocação de empresários bolsonaristas, suspeitos de financiar campanhas de ódio e de disseminação de notícias falsas. Eles até citam aí o Otávio Facuri. Preocupado, o governo já manobra para tentar mudar a composição da comissão e tirar do fronte alguns de seus adversários mais ferrenhos. Isso daqui é o que estava acontecendo. A matéria vai explicando. Desde que a CPI começou, que foi em mais ou menos lá setembro de 2019, muita coisa aconteceu, muita movimentação política diferente. Tem a questão do, se não me engano, o Cajuru, ele deixou cidadania ou tá para deixar. Acho que o Cajuru deixou a cidadania. Então ele sai, a vaga de cidadania continua, aí que era do Cajuru, tende aí, por exemplo, a Elisiane Gama, é uma ferrenha opositora do governo. O PSDB está mais ou menos com o governo, mas nos últimos dias, depois do 7 de setembro, o PSDB se declarou formalmente oposição ao governo. Tinha até um deputado que fazia parte da comissão, que era um pouquinho mais aliado ao governo, então o PSDB já deve deve colocar o Alexandre Frota no local. Então tá todo mundo aí fazendo as modificações e o governo já está entrando em campo para tentar barrar isso daí. Ele fala o seguinte, as indicações são feitas por blocos e, à exceção das siglas de esquerda, muitos partidos têm integrantes simpáticos ao governo. As emendas e cargos despejados sobre o Centrão serão usados como forma de pressão para tentar alterar a composição e obter um arranjo mais favorável. As decisões das comissões parlamentares de inquérito são tomadas por maioria de votos no plenário e a distribuição de forças é fundamental, por exemplo, para tentar barrar um requerimento de convocação. E fala no final que durante a CPI da pandemia, 7 dos 11 é completamente de oposição e basicamente o governo não conseguiu nada, né? Que basicamente não teve nada. Nenhum requerimento que o governo quis foi aprovado. Nenhum. Não se investigou nada sobre corrupção nos estados. Nada. Zero. Aqui na CPI CPMI das fake news pode mudar um pouquinho, até porque quando a Joyce Hasselmann brigou com todo mundo, tudo mais, e ela saiu expulsando todos os bolsonaristas lá dos cargos que o PSL tinha, as posições que o PSL tinha dentro da comissão, alguns deputados nossos já tinham conseguido assentos conversando com outros partidos. O partido pode ceder. O partido X, lá o PP, pode ceder a vaga para alguém que é do PSL, bolsonarista e tudo mais. Vamos esperar para ver, mas já pode esperar mais perseguição contra a direita. E vejam só, a CPI das fake news pretende se debruçar também sobre o suposto disparo irregular de mensagens. Já chamaram o Hans River, não acharam nada. Já teve investigação do TSE, as primeiras aí, pelo menos, né? Tem mais, não acharam nada, mas eles vão continuar. Uma coisa que, pelo menos, dá um pouquinho assim de esperança que não vai ser um circo, é que o Ângelo Coronel, é o presidente da comissão, ele falou que ele quer evitar entrar no tema sobre difusão de notícias falsas relacionadas à pandemia, porque é algo que já foi explorado pela CPI da pandemia. Pelo amor de Deus, não vamos repetir isso de novo. E diz, não vamos misturar, em hipótese alguma, com o tema da CPI da pandemia, afirma Ângelo Coronel.
Ele defende que representantes das Big Techs que controlam as redes sociais também sejam convocados. A liberdade de expressão não é para ser usada para difamar e caluniar. A partir do momento em que for reaberta, a CPI ainda vai ter 180 dias. Isso deve ser mais ou menos lá para outubro, então você tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ou seja, vai funcionar praticamente até a data do início oficial da campanha eleitoral de 2022. Para Bolsonaro, é uma péssima notícia. A gente sabe, não tem como ser boa, é uma CPI que só vai perseguir um lado, como foi no ano passado. Defende também a convocação de do Alan Santos, mais uma vez, a Letícia da Mata, que é relatora. Agora, enquanto no mundo paralelo, no mundo das narrativas jornalísticas, o pessoal diz isso, no mundo real, que é um mundo de fatos, nós vemos isso daqui. A justiça determinou que o Twitter devolvesse a conta do Flávio Gordon, antropólogo, escritor do livro Corrupção da Inteligência, e ainda vai ter que pagar R$8.000 por Flávio. Isso é o mundo real. Isso é o mundo real. Porque o juiz confirmou, assim, na sua sentença, que ele não consegue encontrar nenhum motivo plausível, sabe, para remoção da conta. Que basicamente caracteriza censura e perseguição. Esse é o mundo real. Vocês sabem disso, mas é sempre bom quando a gente tem uma matéria, né, para comprovar o que a gente está falando. E aí o Pachequinho veio a público para falar o seguinte, ó, que os poderes têm que confiar na moderação de Bolsonaro. Os poderes precisam confiar entre si. Um precisa confiar no outro. Nós temos que ter confiança no poder executivo, no governo, no presidente da República, no papel que ele desempenha dessa estabilidade. Então, nesse momento, nós temos que confiar sim. E, obviamente, permanecemos dentro dessa linha de busca de pacificação sem afrontar, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de tomar as providências que nós precisamos tomar. Declarou Pacheco, que durante sua fala no seminário lembrou Tancredo Neves e disse que a política mineira vai resistir a qualquer tentativa contra a democracia. Basicamente foi mais a campanha eleitoral. Ele quis justificar o fato dele que ele devolveu a MP de Bolsonaro, algo assim que juridicamente surpreende o Brasil, você devolver um MP, mas esse é o Rodrigo Pacheco. Fez lá uma campanha, né? Tá se colocando como pré-candidato. Agora ele segue fechando o olho para isso daqui. Algo que, inclusive, o próprio Pacheco vem fazendo. Travar a pauta legislativa. E a Veja fala o seguinte, a frente ampla contra Bolsonaro começa a se formar no Senado. Começa, tá bom, né? Não já existe há um bom tempo. Na terça-feira, um jantar na casa do senador Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, possivelmente candidato a governador e é o candidato do Lula. Já tá certo. O Lula foi no Maranhão e falou, vou apoiar o Everton Rocha. Tá certo. Certo? Sacramentado. Então o pessoal se reuniu lá em Brasília, reuniu as principais cabeças do Senado para algo até pouco tempo improvável. Uma aliança entre PT, PSDB, MDB e outros partidos. Isso é improvável. Para barrar a agenda de Jair Bolsonaro na casa e estabelecer prioridades para tirar o país dessa paralisia. Não, esse segundo pedaço aqui a gente pode riscar. Vamos riscar aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Termina aqui, ó, no I, pronto. Eles se juntaram para barrar a agenda do governo. Só isso daí. O resto é conversa mole. Tasso Gereissati, a gente falou lá atrás, você lembra? Ó, foi o Tasso que vinha trabalhando desde o início do ano para travar toda a agenda do governo. Gente, o Brasil tem um problema de saneamento básico. Vocês sabem disso. Saneamento básico gera doenças, sabe? Pessoas no hospital, fora o mau cheiro, todos os problemas. E a construção de saneamento básico no lugar que não tem, além de trazer maior qualidade de vida, gera empregos. Ano passado, quando o marco legal do saneamento foi aprovado, sabe quem trabalhou contra? Tasso Gereissati. Esse cara, ele pensa no Brasil. Ele quer tirar o país da paralisia. Um negócio que vai ter obras ao redor de todo o Brasil. Ele quer tirar o país da paralisia. Não brinca comigo. Aí vem Jacques Wagner, Renan Calheiros, Cátia Abreu, Otto Alencar, Humberto Costa e Jaime Campos do DEM. Só estrela. Foram algumas das figuras presentes na conversa que deve se repetir em 2 semanas com novas adesões. E, não, o melhor, ainda tem o melhor. Fecha com chave de ouro. Olha a alegria do jornalista. Meu amigo, eu já vi o seguinte. Matéria opinativa, o cara usa, sabe,
a floreios, diversas coisas, sabe? Bota a opinião dele. Agora, numa coluna que é pra ser uma coluna factual, de notinhas, notícias de bastidores, o cara me soltar um Ciro Nogueira Quelute, terminando com um acento de exclamação, meu amigo, esse Robson Bonilha, ele tá comemorando. O Brasil vai quebrar, Lula vai ganhar. Jornalismo independente. Independente. Lentidão de Alcolumbre já sobrecarrega os 10 ministros do STF. Alcolumbre realmente tá criando problema para todo mundo, né? Ele não quer o Mendonça de jeito nenhum, tá querendo emperrar de todo jeito. E o que me espanta nessa matéria, na verdade, é o seguinte. O Marco Aurélio Mello, ele saiu não tem 2 meses e meio. 2 meses e meio. De quando o Marco Aurélio saiu, olha só, desde a aposentadoria, o STF recebeu cerca de 10 mil novos processos. Como que um país pode dar certo quando a Suprema Corte recebe, em pouco mais de 2 meses, 10 mil processos? 10 mil processos. Não dá. É insustentável. Isso é completamente insustentável. É o Brasil. Não tem como. São 1.000 por gabinete. Como é que uma pessoa consegue isso daí? Já imaginou o juiz, gente? Não é assim uma coisa de 2, 3 folhas. Às vezes tem coisa de, sei lá, páginas e páginas. Um calhamaço assim de páginas. Como é que o cara vai ler tudo e dar um parecer no final? Não tem como. Teria que ter uns 100 juízes para lhe dar conta dos 10 mil processos. Nem vou falar isso daí para depois não dar ideia, né?